Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignuto da Valve Club e hoje vamos abordar um assunto muito importante no dia a dia de quem trabalha com cardiologia, especialmente valvopatias. Hoje nós vamos discutir alguns aspectos, alguns assuntos relevantes sobre a indicação de intervenção na insuficiência mitral. Como vocês já devem saber, acompanha a gente aqui no canal, insuficiência mitral, você tem que conhecer um pouco de etiologia. E aí, conhecendo a etiologia, você vai poder discutir qual é o melhor método ou ainda qual a hora certa de indicar uma intervenção. Pois, como na valvopatia, se você escolhe o momento certo para indicar uma intervenção, você causa um impacto positivo na curva de sobrevida desse indivíduo. De outro lado, se você não faz a intervenção no momento certo, se você não faz uma proposta adequada para esse paciente, perde o time ou intervém muito antes do momento, você com certeza irá ter um prejuízo substancial para esse paciente. Você não vai resolver o problema dele. Então, é muito importante para que você conheça esses conceitos básicos e fundamentais para você aplicar no dia a dia com o paciente. Então vamos lá, agora a gente vai abordar então a insuficiência mitral, vamos falar de aspectos muito importantes sobre a indicação de intervenção. A primeira coisa que a gente tem que discutir aqui é o conceito, né? Nós sempre começamos com o conceito para que você entenda do que nós estamos falando. A insuficiência mitral, ela é o retorno do sangue de dentro do ventrículo esquerdo para o interior do átrio esquerdo. Por que isso acontece? Porque a válvula mitral, ela se torna incompetente, ela não consegue fechar adequadamente, as cúspides não estão seladas. E aí quando o ventrículo contrai, o sangue que aumenta a pressão ali dentro e era para ser ejetado para a aorta, ele acaba escapando para o interior do átrio esquerdo. E se você comparar a pressão dentro da aorta e a pressão no átrio esquerdo, é muito mais fácil que o sangue regurgite. Portanto, uma pequena falha de funcionamento da válvula mitral já é capaz de levar a uma regurgitação mitral. Óbvio que, a depender da intensidade, da gravidade dessa regurgitação, nós podemos ter uma série de repercussões hemodinâmicas, uma série de manifestações clínicas que o paciente pode apresentar. Então, geralmente, regurgitação mitral discreta não leva a grande repercussão, diferente da regurgitação mitral importante. E aqui, quando eu falar regurgitação mitral, entenda, regurgitação e insuficiência é a mesma coisa. Do inglês é muito usado o regurgitation. Lá o insufficiency não é muito bem aplicado. Aqui no Brasil não. A gente utiliza as duas situações, as duas palavras servem da mesma coisa e você já tem que estar esperto quando eu falar regurgitação ou insuficiência. Vão funcionar como sinônimos aqui pra gente. A fisiopatologia, que é assunto de outra discussão, outra aula para a gente, ela é complexa. Mas de forma geral, você vai ter aqui uma sobrecarga de volume importante nesse ventrículo esquerdo. Essa sobrecarga de volume leva uma hipertrofia excêntrica. A gente ainda vai discutir em outros momentos aqui os mecanismos de remodelamento do ventrículo esquerdo. Você pode ter uma hipertrofia excêntrica, hipertrofia concêntrica, mas na insuficiência mitral, não há dúvidas, você vai encontrar uma hipertrofia excêntrica. E isso é feito para acomodar aquele volume extra que volta para o átrio esquerdo e vai ter que voltar para o ventrículo esquerdo. Então, aquele ventrículo tem que lidar com um aumento de volume muito maior do que esperaria se a válvula fosse competente. De forma gradual, de forma progressiva, você vai ter a dilatação do ventrículo esquerdo, nesse contexto de hipertrofia excêntrica, e a dilatação do átrio esquerdo, que aqui a gente achava antes que era só uma câmara de acomodamento de volume, mas não. O átrio esquerdo tem sua função no ciclo cardíaco. Também outras discussões a gente pode ter sobre isso, mas de forma geral, o átrio esquerdo ele não hipertrofia a parede, ele apenas dilata. Então você acaba tendo um aumento das cavidades do lado esquerdo, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Toda vez que eu falar de intervenção em valvopatia mitral, é muito importante que você entenda a etiologia que nós estamos falando. Por quê? Porque aqui muda completamente o caminho que você vai seguir. Se eu estivesse falando de estenose mitral, conhecer a etiologia é fundamental. Hoje, falando de insuficiência mitral, conhecer a etiologia, saber que se trata de uma etiologia primária ou secundária, muda completamente a forma como a qual você deve conduzir o caso. E aí você precisa entender, né, o que é primário, o que é secundário. Etiologia primária é toda aquela que tem acometimento direto dos folhetos e ou das cordas tendíneas. Então repara aqui nesse slide que você pode ver a estrutura que eu acabei de colorir em laranja, é exatamente ela que tem que estar acometida para que você tenha etiologia primária. Exemplos aqui dessa etiologia, você tem a doença reumática, degeneração mixomatosa, endocardite, trauma, dentre outras. E aí nós trazemos aqui quais são as principais, né, que a gente sempre vai discutir na nossa aula e que tem elevada prevalência no nosso meio. A degeneração mixomatosa com evolução para o prolapso da válvula mitral, o acometimento reumático, que é muito comum ainda no nosso meio, né, países em desenvolvimento, como é o Brasil,
Barlow, que é a manifestação mais avançada ou mais agressiva dessa degeneração mixomatosa, desse prolapso da válvula mitral, ela por si só é uma doença à parte. A gente também vai discutir um dia desses com vocês só prolapso de válvula mitral e suas manifestações. E mais recentemente, a manifestação da calcificação do anel mitral, que é o Mitral Annular Calcification, ou a sigla norte-americana MAC. Então você tem um envolvimento de cálcio que acomete a base dos folhetos, pode acometer as cordas tendíneas. Então quando a gente falar em primária, insuficiência mitral primária, tenham em mente essas etiologias. E o que é o funcional ou secundária? Aqui funcional ou secundária são sinônimos e basicamente é quando você tem o acometimento do anel mitral e ou do músculo do ventrículo esquerdo. Então você tem os folhetos e as cordas preservadas. Folheto e corda não tem repercussão nenhuma, mas a parede do ventrículo esquerdo está alterada. Um exemplo, miocardiopatia dilatada. O anel mitral está alterado, como o paciente tem um átrio esquerdo muito grande. E é isso que a gente vai mostrar. Quais são os tipos de insuficiência mitral funcional que nós temos. Então nós temos aquela situação onde o ventrículo todo é dilatado, miocardiopatia dilatada a esclarecer, uma fase terminal de uma doença hipertensiva, por exemplo, onde você tem o aumento da cavidade levando à tração das cordas e afastamento das cúspides. Então, com você mudando a geometria do ventrículo esquerdo, você atrapalha a adequada coaptação, afastando as cúspides, gerando regurgitação. Outra manifestação muito interessante é quando o paciente apresenta uma miocardiopatia isquêmica. Então, por exemplo, ele evoluiu com a obstrução aguda de uma coronária, por exemplo, a CX, a circunflexa, ele vai ter toda aquela parede irrigada pela circunflexa morta, disfuncionante, acinética. Então, aquele ponto ali do ventrículo não contrai mais, ele acaba se abaulando, tornando-se discinético, e isso causa uma tração assimétrica. Diferente da hipertrofia excêntrica, como a gente viu antes, que é toda simétrica, o ventrículo todo dilatou. Aqui não, só uma parede está acometida, então só naquela parede você vai ter a tração daquele folheto. Isso gera uma tração assimétrica, gera uma insuficiência mitral, muitas vezes, com um jato bem excêntrico, ok? E você tem também a outra etiologia, que é o alargamento do anel mitral de forma isolada. Às vezes o ventrículo esquerdo está preservado, você não tem dilatação de cavidades ventriculares, mas você vai ter dilatação de átrio esquerdo. O exemplo máximo, talvez, dessa etiologia seja a fibrilação atrial de longa permanência. O paciente que evolui com fibrilação atrial, ele não tem uma contração atrial adequada. E aquele movimento de ficar tremendo, de ficar oscilando, tendo vários impulsos completamente caóticos, leva a longo prazo a uma dilatação de cavidade. Então esse átrio esquerdo torna-se maior e isso aí puxa o anel mitral, levando a um alargamento do anel mitral e afastamento das cúspides da mesma forma como a gente está discutindo. Para vocês entenderem, então, como é o mecanismo dessa dilatação do anel mitral, é uma discussão mais recente na literatura, com o avançar dos métodos diagnósticos, a gente começou a entender melhor a fisiologia, o funcionamento fisiológico do anel mitral, como que ele participa da sístole ventricular, como que ele participa da dinâmica de funcionamento do aparato valvar mitral. E vocês podem ver que ele é contíguo com a parede do átrio esquerdo. Então, se o átrio esquerdo dilata demais, você também pode ter um tracionamento desse anel mitral. E aí a gente consegue ver isso até através da ecocardiografia. Aqui já é um insight para você ter na memória, porque a gente vai abordar isso aqui várias vezes ao longo do nossas publicações no canal. Quem já acompanha a gente no Instagram já está acostumado a ver a gente falar sobre isso, mas aqui no YouTube, que a gente também agora está falando, isso aqui talvez seja novidade para vocês e é bom que você já tenha uma formação adequada nessa área. Só de você observar a anatomia com a qual o folheto fecha, eu já sou capaz de te falar qual o subtipo do acometimento funcional dessa válvula mitral. Aqui nós temos dois exemplos, que é o tenting, que é exatamente essa tração do folheto. O que nós podemos ver? Nós podemos ver dois tipos de morfologia. Você tem a morfologia onde você encontra o ventrículo esquerdo tracionando aqueles folhetos e a morfologia onde você encontra o anel mitral tracionando essas cúspides. E aí você observa que o desenho é diferente. Olha aqui que você tem, na verdade, um triângulo formado por essas imagens, pelo folheto e a base do anel mitral. E se você tem uma altura desse triângulo pronunciada, você está diante de uma tração de ventrículo. Se você não vê essa altura muito alta, você não vê essa distância entre a ponta das cúspides e a base do anel mitral, você está diante de um alargamento de anel mitral. Então, só de observar isso aqui, dessa área do tenting, desse tethering, você já consegue, então, ter uma sacada. Se você está diante de uma funcional por dilatação de ventrículo esquerdo ou de uma funcional por dilatação de átrio esquerdo. Ah, isso aqui é importante? Claro. Quando a gente for falar mecanismo de intervenção,
Principalmente transcatéter, nós temos dispositivos para um e dispositivos para outro, mas esse é assunto para uma outra aula. Vamos lá! Agora vamos entrar de vez na insuficiência mitral pensando em intervenção, as indicações de intervenção. Esse é um assunto longo, então eu separei para vocês aqui um aspecto para a gente poder discutir a fundo e vocês já aprenderem esses detalhes. Como vocês viram, temos dois tipos de etiologia, primária e secundária. São completamente diferentes a forma de manejar. Então hoje a nossa discussão ela vai ficar basicamente na primária. Lembre-se, como eu estou chamando a atenção para vocês aí no slide, como vocês podem ver, a primária você tem uma alteração do folheto e ou da corda tendínea, perfeito? Nesse contexto, quais são as indicações de intervenção? Vamos passar em todos os guidelines para que você não perca nenhum detalhe. Os guidelines, quais nós vamos discutir? Basicamente são os três mais relevantes para o nosso meio. São os três onde nós temos que ter conhecimento, a saber aplicar e isso vai ter impacto positivo. Então nós temos o americano, o europeu e o brasileiro. Se você olhar a data de publicação deles, o brasileiro americano foi em 2020 e o europeu foi em 2021, ano esse que nós estamos aqui gravando esse vídeo para vocês. Vamos lá, primeiro o americano, está aqui a publicação, 2020, então trouxe algumas atualizações a respeito da forma como a qual você deveria conduzir valvopatias de forma geral e eu separei para vocês os melhores insights só de insuficiência mitral primária. Vamos lá. Ele já traz para a gente uma tabela grande, você pode assustar, fala, nossa, eu não sei como é que eu vou decorar isso tudo, vamos fazer aqui um passo a passo, vamos chamar atenção para alguns aspectos, vai ficar bem mais fácil a compreensão. Vamos olhar então o que ele considera como classificação 1, que é aquela que se você encontrar na sua frente, não tem discussão, indica a intervenção. Quais são elas? Basicamente, é um indivíduo que tem uma lesão importante e é sintomático. O que isso aí chama para a gente agora, que fala sobre valvopatias? Estágio D de dado. Estágio D de dado é aquele tipo de classificação de um paciente com uma valvopatia importante e presença de sintomas. Se você encontrar uma insuficiência mitral primária importante e esse indivíduo tem sintomas, falta de ar, cansaço, dispneia, classe indicação 1, você vai indicar intervenção, seja ela qual for. Se ela é peito aberto, circulação extracorpórea, que a gente chama de convencional, se ela é transcatéter, não interessa, aqui tem uma indicação clara de intervenção, a discussão de qual intervenção é um outro step que nós vamos passar. Segundo ponto, onde também você encontrar um paciente, é uma indicação quase que obrigatória, é mandatório, é o paciente que tem queda na fração de ejeção. Ou seja, ele tem uma lesão importante, não me interessa que sintoma, então ele está assintomático, mas ele tem repercussão hemodinâmica importante. Então aquela fração de ejeção na insuficiência mitral caiu de 60%, ou então aquele ventrículo está dilatando demais, o diâmetro sistólico final passou de 40, aquele ventrículo está muito grande. Nesse contexto, mesmo sem sintomas, você tem a obrigação de encaminhar para a intervenção, segundo a diretriz norte-americana, é claro. E dando seguimento, em pacientes que vão discutir intervenção, o que você deveria fazer? Ok, eu indiquei intervenção, eu não pensei em abordagem transcatéter, eu pensei em abordagem convencional. Esternotomia, circulação extracorpórea. Eu tenho dois tipos basicamente de intervenção. Eu tenho a plastia valvar, onde eu vou lá, reconstruo a anatomia daquele aparato valvar mitral, preservo o máximo que eu posso, ok? Utilizo até alguns dispositivos, como anel, neocorda, mas eu deixo a maior parte lá preservada. Isso chama reparo, ou plastia, ou plástica valvar. Do outro lado, é aquele indivíduo que eu vou lá, tiro toda aquela substância, arranco o folheto, arranco parte de corda e coloco uma prótese. E essa prótese pode ser biológica ou mecânica, cada uma com seus riscos e benefícios. Mas você tem a troca valvar com implante de prótese. E basicamente você tem esses dois caminhos a seguir. A diretriz norte-americana recomenda que, se você está diante de uma insuficiência mitral primária, principalmente se a etiologia é degenerativa, como prolapso, que é a maior prevalência no meio deles, você tem uma indicação clara de tentar a plastia, preservar o aparato valvar mitral. Por que essa recomendação? Porque eu evito de colocar um dispositivo externo nesse indivíduo, eu evito complicações tromboembólicas, eu evito degeneração daquela prótese. Agora, se eu fizer uma plastia, uma plástica, um reparo, isso pode durar o resto da vida. Eu resolvo o problema do paciente. Então, segundo a diretriz norte-americana, se você está diante de um paciente com insuficiência mitral primária, importante, você já indicou a intervenção, a sua preferência é reparo, é plastia, ok? E da onde veio esse racional, né? Por que a discussão aqui é de plastia e não é de troca valvar? De uma publicação bem interessante que compara, como se fosse uma análise de grupos de todos os pacientes que já se submeteram à intervenção
quando você tem uma insuficiência mitral primária degenerativa, prolapso da válvula mitral, degeneração mixomatosa, ok? E aí você vê que em quase todos os trabalhos você tem um benefício de você fazer a plastia quando você fala em sobrevida, quando você fala em patência valvar, em longevidade. Então, nesse contexto, está justificado a razão pela qual a diretriz norte-americana recomenda fortemente que se você vai intervir numa insuficiência mitral primária, pense inicialmente em fazer plastia. E aqui tem alguns aspectos anatômicos, né, que falam a favor de plastia e falam a favor de troca para implante de prótese. Óbvio, se você não tem condição de fazer uma plastia, você não vai fazer a plastia. Mais vale então uma troca valvar do que uma plastia mal feita. Mas você tem alguns parâmetros anatômicos ecocardiográficos, a gente não precisa se aprofundar muito, mas saber que você tem calcificação demais atrapalha uma plastia. Acometimento reumático, a gente vai discutir isso um pouco mais à frente, atrapalha a plastia, ok? Agora, se você tem um outro lado, um prolapso, segmentar só o segmento do meio do folheto posterior, a chance de plastia é muito maior, então facilita a sua indicação de reparo ou plastia. Perfeito? Encerramos aqui o classe 1, vamos seguir na nossa diretriz norte-americana. Agora eu falo de 2A, que é aquele que a grande maioria dos especialistas acha que tem que ser feito, porque já existe um embasamento na literatura agradável. E quais são eles? É quando você tem um indivíduo que tem lesão importante, insuficiência mitral primária, importante, está assintomático, mas não tem repercussão hemodinâmica. Fração de ejeção está preservada, diâmetro cavitário está preservado. E aí você tem um centro cirúrgico de excelência, um cirurgião fantástico, mortalidade menor que 1%. Você até pode indicar nesse contexto. O difícil é achar um centro com essa qualidade, eu sei, mas nos Estados Unidos eles advogam dessa forma. Se você tem esse contexto, você poderia indicar intervenção de forma precoce, o indivíduo assintomático, sem repercussão hemodinâmica. Também 2A, o que ele chama pra gente? Você fazer uma abordagem transcatéter para esse indivíduo. Óbvio, isso aqui foi uma publicação que foi lá no início dos anos 2010, 2011, junto com um trabalho chamado Everest 2. O Everest 2 mostrou pra gente alguns aspectos da intervenção transcatéter com implante do MitraClip em pacientes com insuficiência mitral também primária. E foi aí que o FDA autorizou o uso desse dispositivo para pacientes com insuficiência mitral primária. Então, na diretriz norte-americana, é 2A se você está diante de um paciente de alto risco cirúrgico, principalmente se ele for idoso, ok, cheio de comorbidades, você pode tentar fazer uma abordagem transcatéter nele se ele tiver uma anatomia favorável ao implante do MitraClip. A anatomia favorável é uma discussão à parte, isso talvez seja um capítulo de livro para a gente poder discutir, a gente ainda vai abordar isso aqui no nosso canal, mas já fique ciente, se você tem uma disponibilidade anatômica de implante do clipe num paciente de alto risco com prolapso de válvula mitral, pense em fazer tratamento transcatéter. Então, qual que é o cenário aqui de um paciente assintomático? C1, e aí é bom que você conheça a classificação, né, das valvopatias em A, B, C e D, onde você tem o C e o D com lesão importante, a diferença do C para o D é sintomas, e o C tem subdivisões, se você tem ou não repercussão hemodinâmica, se você tem ou não queda da fração de ejeção. O C1 é o indivíduo assintomático com fração de ejeção preservada. Junto, alta probabilidade de plastia. Junto, baixo risco cirúrgico, ok? Aí você pode pensar em fazer plastia de forma precoce em pacientes assintomáticos. E como que é feita essa plastia? Você vai lá, retira o segmento acometido, faz uma aproximação, isso aqui é técnica cirúrgica, e implanta um anel semirrígido para poder dar sustentação a esse aparato valvar. Como eu disse para vocês, o Everest 2 é uma publicação muito interessante que veio lá no início, 2010, 2011, ok? Inclusive, nós já abordamos isso aí num Valvecast nosso. Se você não conhece, pode procurar Spotify, Apple Podcast, Deezer, onde você quiser. Digita lá Everest 2, The Valve Club, e você vai acompanhar toda a descrição desse trabalho em detalhes. Eu mesmo sentei, revi todo o trabalho, trouxe todos os aspectos interessantes numa publicação que autorizou o uso do MitraClip nesse tipo de pacientes, ok? Então corre lá, eu vou deixar o link também aí pra gente nas descrições para que vocês possam acompanhar também esse podcast. Mas aqui, para a gente poder montar um racional sobre isso e utilizar, nós temos então mais de 270 pacientes que foram divididos em braços, né? Um grupo com tratamento conservador, com abertura cirúrgica convencional, você tem ali a abertura cirúrgica convencional com circulação extracorpórea e realização de plástica ou troca valvar. E um outro braço, você foi para pacientes com implante transcatéter do MitraClip. Lembra que todos esses pacientes do Everest 2 eram considerados de alto risco cirúrgico. Portanto, a discussão que nós vamos levar no Everest 2 é nesse subgrupo de pacientes. MitraClip
nesse contexto, ciência mitral primária não está autorizado a pacientes de baixo risco cirúrgico, ok? Baseado no Everest 2, que utilizou apenas grupo de pacientes de alto risco cirúrgico. Então você precisa calcular o STS, Risk Score, calcular o Euroscore 2 e ver numa discussão de Hartin que esse é um paciente considerado de alto risco cirúrgico. Pois bem, e aí você tem a análise aqui, se você comparar os subgrupos, recomendo fortemente que você escute o nosso podcast, mas dividindo, ele abordou pacientes com etiologia funcional, etiologia degenerativa, primária, e aqui o foco da discussão nossa aula hoje é o degenerativo primário. E aí a conclusão é que você tem um resultado até pior, ele aceitou o resultado pior, mas uma segurança muito alta em redução da regurgitação mitral. Então, a partir desse momento, em pacientes de alto risco, que você tem um risco muito acentuado de colocar ele na mesa cirúrgica, valeria a pena você pensar no implante de MitraClip nesse grupo de pacientes. Perfeito? Dando seguimento à discussão da nossa diretriz norte-americana de valvopatias de 2020, vem agora o grupo 2B, que a grande maioria acha que não deveria fazer, mas você está autorizado a fazer. E qual que é esse contexto? Está aqui. É você pegar um paciente que está com uma evolução progressiva, então você tem uma fração de ejeção normal ainda, acima de 60%, mas está em queda. Se você está vendo essa queda, era 70, está 65, está 61, você já poderia pensar em intervenção. Recomendação que é bem mais fraca quando você pensa nisso. E da mesma forma, você realizar a plastia em paciente reumático. Não é recomendado, pois você tem resultados cirúrgicos muito ruins. Isso vai ser bem abordado na nossa diretriz nacional, já que a gente vive muito mais com doença reumática. Então, tá aqui, se você tem uma progressão da disfunção ventricular mais ainda dentro da normalidade, você poderia pensar em intervenção precoce no indivíduo no estágio C1, mas a grande maioria acha que você deveria aguardar um pouco mais, pois isso aí seria uma conduta mais agressiva. E a doença reumática, o problema é que se você for discutir troca valvar ou plastia, a plastia não tem bom resultado. Então, evita de fazer plastia em valvopatia mitral reumática. Pensa em cirurgia. Aqui, mais vale uma troca valvar bem feita do que uma plastia mal executada, ok? E ele chama atenção aqui como 3, classe 3, é exatamente isso que a gente está falando, né? É você deixar de fazer uma plastia num paciente que tem uma anatomia muito boa para fazer uma troca valvar. Não faça isso, pois você está agregando um risco a esse paciente, um malefício que você vai estar oferecendo para ele. A sua indicação é de plastia, de preservação do aparato valvar mitral. Pois bem, fechamos a diretriz norte-americana. Vamos partir agora para a diretriz brasileira, publicação nacional 2020. Está aqui a capa da diretriz para vocês poderem procurar. Se quiser ler ela na íntegra, vale muito a pena, está muito bem atualizada. E o que ela traz para a gente? Ela é um pouco diferente do que a gente tem na americana e na europeia, na forma como a qual ela divide as indicações, mas vocês vão ver que os aspectos são muito parecidos. Primeira coisa, o tipo de intervenção. A gente já discutiu isso aqui na aula. Plastia valvar, troca valvar ou uso do MitraClip, ok? Então você tem que entender que alguns subgrupos vão ter indicação de plastia, outros de troca valvar e outros até mesmo de implante de MitraClip. E quais são elas? Nossa, que quadro grande, meu Deus, eu não vou decorar nunca isso. Vamos olhar ele com calma e você vai ver que não tem segredo. Ele divide por tipo de indicação, plastia ou reparo valvar mitral, preservação do aparato. Reumáticos, qual é a indicação? Muito baixa. 2B, a maioria acha que não deveria fazer. O indivíduo então ele é assintomático, tem alguns complicadores, eu já deveria partir para uma plastia? A diretriz brasileira é um pouco mais conservadora, 2B. A mesma coisa se você tem só um aumento de hipertensão de artéria pulmonar, se você tem só fibrilação atrial de início recente, a indicação é um pouco menor também, 2B. Você vê que a americana ela é um pouco mais agressiva, mas lembre-se, em paciente reumático, ok? Em paciente reumático, plastia não é uma boa indicação. Em não reumáticos, prolapso, degeneração mixomatosa, a indicação ela é bem mais robusta. Repara, se você tem sintomas, classe 1. Se você tem repercussão hemodinâmica, classe 1. Se você tem um assintomático e anatomia favorável, classe 2A. Então a grande maioria aqui é mais agressiva, porque você sabe que o resultado fazendo uma plastia, ele é positivo, ele é benéfico. Então, se é reumático, esquece plastia. Mas ele tem complicador, esquece plastia. Mas ele desenvolveu uma FA nova. Não é plastia que você vai fazer. Agora, ele tem degeneração, desenvolveu FA, vai fazer plastia. Nível de indicação de uma FA de início recente é 2A. Começou a subir a pressão de artéria pulmonar, 2A. Então você tem uma maior agressividade de intervenção, já que você espera um resultado muito melhor. Ok, agora falando em troca valvar, grupo de reumáticos.
tudo vira uma indicação bem mais forte. Como eu disse para vocês, paciente reumático não deve se submeter à plastia, os resultados não são bons. Então você tem um paciente reumático com sintoma, classe de indicação 1. Você tem um paciente reumático com sintomas, classe de indicação 1. Se ele tem repercussão hemodinâmica, classe de indicação 1. Mas por quê? Porque é reumático. E aqui a troca valvar no reumático tem muito mais força de indicação. E tá ali, ó, assintomático, sem complicadores, estável, não mexe nesse paciente, ele está estável, acompanha ele clinicamente de perto. Classe 3, para você fazer uma troca valvar num paciente com insuficiência mitral primária, etiologia reumática, assintomático, sem complicadores. Olhando agora os não reumáticos, a indicação de troca valvar, como você já deve estar sabendo, é quando você não consegue uma plástica. Então, não dê preferência a fazer uma troca valvar em paciente não reumático se você não conseguiu a plástica. Agora, se a anatomia é desfavorável a fazer essa plastia, a fazer esse reparo, óbvio, indique a troca valvar. Mais vale uma troca valvar do que uma plastia mal feita, como nós já falamos algumas vezes. E qual a indicação de MitraClip que a nossa diretriz traz? Indicação 2A nesse paciente do Everest 2, paciente com etiologia primária, alto risco cirúrgico. Aqui você não vai fazer em paciente reumático. Não tem indicação de MitraClip em paciente de etiologia reumática. Perfeito? Então, seguindo a nossa diretriz, ele traz um fluxograma. Todas as valvopatias trazem esse fluxograma. É bom para a gente ter na mente, ele é mais simples, você já começa a desenvolver um raciocínio clínico. Então, você avalia a gravidade da lesão mitral primária. Se ela é importante, olha a etiologia. Uma vez que você viu a etiologia, procura sintomas. Sintomas, se tiver, acabou a conversa. Se não tiver, procura complicadores. Quais são os complicadores? Repercussão hemodinâmica, queda da fração de ejeção, dilatação de cavidade, surgimento de fibrilação atrial nova, surgimento de hipertensão arterial pulmonar. Isso tudo são complicadores e aí sim você pode pensar em intervir nesse grupo de pacientes. Agora, para finalizar nossa discussão, faltou uma diretriz, a diretriz europeia, a mais novinha, publicada em 2021. Tá aqui a capa dela para você já também procurar ela na internet, procurar no nosso site, Devolve Club, a gente deixa sempre disponível lá, para vocês poderem discutir. Ela também traz um quadrinho bem no modelo norte-americano, vamos passar por cada um desses níveis para ficar fácil, para você já olhar e compreender com exatidão o que nós estamos falando. Então tá aqui, o que é classe 1? Não tem segredo mais para vocês. O que é uma indicação classe 1? É um paciente que tem uma chance de... Aqui ele chama atenção para plastia já de cara. Então não é para fazer troca valvar se você tem chance de plastia. Lembra, europeu e americano não lida com reumático. Então ele deixa para discutir reumático lá na frente. Reumático, a discussão é brasileira, ok? Então para ele, degeneração da válvula mitral, insuficiência mitral importante, primeira coisa que você vai fazer, plastia. Não vai fazer troca valvar, discussão que vocês já estão habituados. Ok, você está diante de um paciente do estágio D de dado, igual a americana, igual a brasileira. O que você vai fazer? Intervenção nesse grupo. Se tiver anatomia boa, plastia. Dando seguimento, mesma coisa. Sintomas ausentes, mas tem repercussão hemodinâmica, C2, você também vai indicar intervenção. Nível de evidência também aqui de recomendação 1. Então é muito forte. Você chegou a um paciente, insuficiência mitral primária, olhou a fração de ejeção dele, 45%, não perde tempo. Nem pergunta sintomas, já não te interessa mais. A indicação está muito clara na sua frente, vai encaminhar esse paciente para intervenção. Qual intervenção? Se a anatomia é boa, plastia. Se a anatomia é ruim, troca valvar. Vamos lá, dando seguimento aqui, ainda nessa diretriz, vamos discutir agora o grupo 2A, que é aquilo que a grande maioria acha que tem que ser feito, já existe uma recomendação boa na literatura, mas não é igual classe 1, onde não tem discussão, né? É o paciente, então, aqui, ó, primeiro nível dele é o C1, igualzinho na americana, né? Está diante de um paciente que está assintomático, não dilatou cavidade, mas surgiu fibrilação atrial, ou então subiu a pressão da artéria pulmonar. Aqui a indicação é 2A, é um pouco até mais agressivo nesse contexto, igual era antigamente, a gente já tinha isso aqui já de antigamente nessa literatura. Ou então, se você está diante de um grupo de pacientes, aqui vale a pena chamar atenção, pois essa é uma publicação nova e que foi incorporada na diretriz europeia de valvopatias. Se você tem um átrio esquerdo muito aumentado, você pode indicar intervenção na etiologia primária. Aumentado quanto, Thiago? Acima de 60 ml por metro quadrado. Gente, mas da onde veio esse valor? Por que a diretriz europeia traz esse valor? Está aqui. Essa publicação que foi feita recentemente no JACC discute para a gente o impacto prognóstico do aumento do átrio esquerdo como uma variável isolada. Então, deixa eu ver, esquece o resto, esquece fração de ejeção, esquece tudo. Eu quero olhar
o tamanho do átrio esquerdo. Se esse átrio esquerdo tiver aumentado, será que isso tem impacto negativo nesse paciente? E foi um trabalho muito interessante que trouxe para a gente um ponto de corte. Ele trouxe pacientes abaixo de 40 ml por metro quadrado, entre 40 e 60 e acima de 60 ml por metro quadrado. Então você vai indexar o tamanho do átrio para o tamanho da superfície da pessoa. E o que nós vimos? Que valores acima de 60 ml têm impacto prognóstico e justificam uma intervenção. Perfeito? Agora, trazendo a última discussão, que é o 2B, a grande maioria acha que não deveria fazer, mas você tem autorização para fazer, é o paciente do Everest 2, que vocês já estão acostumados. Olha ele aí de novo. Everest 2 está em todas as diretrizes. Você vai deixar de acompanhar o nosso podcast? Vai estar perdendo informação boa de qualidade. Então a minha sugestão, corre lá no podcast, eu já vou deixar o link aí embaixo para vocês não perderem essa. Baseado nele, você também tem uma indicação na diretriz europeia de intervenção num grupo de alto risco cirúrgico, insuficiência mitral primária, ok, degenerativa, não pode ser reumática, e que tenha condição anatômica favorável para o implante do clipe. Perfeito? E a diretriz europeia traz um fluxograma, né? Exatamente igual a brasileira faz, só que aqui é um pouco mais detalhado, não tem novidade para vocês, tá aqui para vocês darem uma olhadinha, é exatamente o que nós discutimos até agora aqui nesse final da aula. Então, dá uma conferida nesse slide, acho que vale a pena, revisa, faça suas anotações, fica mais fácil para fixar dessa forma. Perfeito? Aproveita, já clica para seguir o nosso canal, já acompanha a gente, ativa o sininho que a gente vai publicar muita coisa legal com conteúdo de valvopatia de forma prática. Não é simplesmente discussão teórica. Como você aplica isso no seu dia a dia, como que você faz a diferença para o seu paciente. Perfeito? Um grande abraço e até a próxima.